Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos de volta. E aí, foi complicada essa passagem ou não foi? Pois é, aqui não tem nada fácil, por isso é que eu vou destrinchando cada pedacinho da história que é para ficar mais fácil de digerir. Olha só que interessante, Deus já havia falado com Abrão desde o capítulo 12, mas só agora, no capítulo 17, é que ele resolve se apresentar. Eu já te disse que aqui as coisas não acontecem na sua ordem natural? Então, hoje nós vamos conhecer o quarto concerto que Deus faz aqui e qual o propósito dele, fora as outras coisas que eu vou acrescentar neste vocabulário. Vamos a isso. A começar pelo versículo 1, com o repeteco, o Senhor aparecer, que já vimos no capítulo 12, 7, e eu já deixei em aberto a questão do que Jesus quis dizer em João 6, 46, e o próprio João diz no capítulo 1, 18, sobre Deus nunca ter sido visto por ninguém. Diz aí o que você acha? Continuamos no mesmo versículo 1, com mais um repeteco, com relação aos nomes de Deus. Veja como ele mesmo se apresenta a Abrão, depois leia Êxodo 6:3. Complicado, né? Seguindo ainda no versículo 1, anda em minha presença. Então, Deus já está se referindo a si mesmo como Espírito, conforme Jesus diz em João 4:24, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Nestes outros livros, fala-se da presença de Deus e atenção ao que diz em Levítico 26:41. Depois disso, a missão impossível, ser perfeito. Jesus fala em perfeição em Mateus 5:48 e 19:21, mas em João 17:23 ele dá um bom exemplo da perfeição esperada de nós, perfeitos em unidade. Partindo para o versículo 2, vamos conhecer o quarto concerto que Deus propõe. O primeiro foi com Noé no dilúvio, no capítulo 6:18. O segundo também foi com Noé, referente ao arco no céu, o arco-íris, no capítulo 9. O terceiro foi com o próprio Abrão, no capítulo 15:18, sobre a terra de Canaã. E agora já é o quarto concerto, a circuncisão, logo abaixo, no versículo 10. Quando chegar lá, eu falo mais sobre isso. Por enquanto, vá guardando na mente que nenhum desses concertos foi revogado por Deus. E aí está de volta a multiplicação. Deus prefere multiplicar e somar do que dividir ou subtrair. Agora, no versículo 3, uma coisa importante, o gesto de reverência de Abrão, que ainda é o mesmo utilizado pelos muçulmanos. Olha só como era comum entre todos, até no tempo de Jesus. Então, o diabo não queria que Jesus se prostrasse aos pés dele em Mateus 4:9? Mas uma passagem maravilhosa é a de José com os irmãos dele, nessas observações com as setas, a partir do capítulo 37, versículo 7. No final desse versículo 3, eu deixei anotado alguns momentos em que as pessoas ajoelham ao invés de se inclinar. Como isso começou? Nem ideia. Dos versículos 4 ao 6, Deus diz que Abrão será o pai de uma multidão de nações. Por nações, interpreta-se que são os outros povos não judeus. Aliás, o termo judeu nem se usava na época, mas enfim. Nações é como se traduz gentios, e dos gentios vai ser falado o tempo todo no Novo Testamento, através de Paulo.
Na guerra do capítulo 14, eu já falei sobre Tidal, rei de Goim, e lá eu já tinha pesquisado e compartilhado que Goim significa nações, segundo o dicionário da Bíblia do rei Jaime. Por não-judeus, filhos de Abrão, já sabemos que Ismael, que acabou de nascer, será o pai dos muçulmanos. Depois da morte de Sara, Abrão vai ter mais 6 filhos, que também darão origem a tribos árabes, o povo do Oriente, os chamados saracenos, de acordo com a minha busca no Google. O Wikipedia diz que são associados aos ismaelitas. Lembra que no capítulo 12, 3, Deus disse a Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra? E em Jeremias 10, 7, Deus é chamado Rei das Nações. Pensa, 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 cabeça! E voltamos aos porquês da Bíblia, no versículo 5. Aqui, a justificativa é que Abraão significa pai da multidão de nações. Também de volta estão as gerações, dos versículos 7 ao 12, que vem vindo desde o capítulo 5. Lá eu já falei sobre a importância deles conhecerem sua árvore genealógica para não serem considerados imundos, como aconteceu no livro de Esdras, capítulo 2, 62. Só Paulo é que ridiculariza isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, e em Tito, capítulo 3, 9, quando ele mesmo conhecia sua descendência. É justo? E a partir do versículo 7, vamos ver que os concertos que Deus propunha tinham a finalidade de serem perpétuos. No capítulo 9, eu já dei muitos livros que vão falar sobre a perpetuidade dos concertos de Deus. Dá uma olhadinha lá mais uma vez. Alguns ele cancelou e refez, porque o povo quebrantou. Outras vezes, ele mesmo repensou e revogou, porque começaram a fazer provérbios debochando da decisão de Deus sobre os filhos pagarem pelos malfeitos dos pais, até a 3ª ou 4ª geração, que ele tinha falado para Moisés, lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 5. No versículo 8, a terra de Canaã é onde estão os cananeus ou os amorreus, que eu já avisei desde o capítulo 15, 16, que vão ter vida longa na Bíblia. E agora, Deus diz que será o Deus deles. Daí, se entende que ele não era o Deus deles, você não acha? Porque em Josué 24, 2, diz que Tera, pai de Abraão e pai de Naor, servia a outros deuses. E se Abraão agora está com 100 anos, ele também servia a outros deuses, porque sem um Deus ninguém consegue ficar, por sermos seres espirituais. O bom é que ele aceitou imediatamente, sem contestar, mas parece que os outros não, porque no Êxodo 6, dos versículos 2 a 8, Deus ainda está falando a mesma coisa. Quanto tempo se passou desde Abrão até o Êxodo? Abrão ainda nem era Abraão. Em Ezequiel, o povo já foi escravizado outra vez. Estão na Babilônia e Deus continua falando a mesma coisa. Dá para acreditar? Que bom que Ele não desiste de nós e continua convidando até hoje. Eu serei o seu Deus. Quanto a guardar, no versículo 9, é para guardar o concerto, as leis, os estatutos, os juízos que Deus vai ensinar e obedecer. Olha só em quantos livros vai falar disso, e são só alguns. E mais um tema polêmico dos versículos 10 ao 14, que eu vou entrar em detalhes na última parte deste capítulo, que será quando eventualmente vai acontecer a circuncisão. Por enquanto, vá anotando que era para ser um concerto perpétuo, que nem Deus, nem Jesus revogou,
Mas se adiante com essas leituras abaixo. E isto seria um sinal do conserto. No versículo 11, Deus deixa sinais constantemente. Deixou um em Caim, no capítulo 4:15, no céu, no capítulo 9, e aí vem mais sinais. Depois voltamos ao tema da escravidão, comprado por dinheiro do estrangeiro, porque em Levítico 25, dos versículos 39 ao 43, quando um irmão empobrecer e se vender, não deverá serviço de escravo, e ele terá de ser libertado após 6 anos, de acordo com o Êxodo 21:1, que é onde Deus estabelece a lei acerca dos servos e dos homicidas. No versículo 14, vem a palavra extirpar ou cortar. Também é muito frequente e estará constantemente ligada ao fato de não cumprir os estatutos que Deus propõe. E assim nós vamos encerrando esse vocabulário no dia de hoje. Presta atenção, dá uma olhadinha com o tempo. Pesquise os livros que eu deixo aqui como referência. Deixe seu comentário abaixo. A Bíblia Sem Maquiagem se despede por enquanto. Até mais.